Minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de conteúdo totalmente excelente. Desta vez, Hernandes Dias Lopes falando sobre a linha ideológica correta para o cristão. Bora ver onde a gente vai parar. Nós vamos aqui para o assunto que o Rogério Santos nos trouxe, é um assunto que a gente deve debater realmente. Abraço, Rogério. Pastor, a sociedade brasileira está polarizada politicamente e dividida entre esquerda e direita. No meio evangélico não é diferente, com o agravante de que um grupo demoniza o outro. Eu vejo muitos cristãos disparando frases de ódio e aversão contra as pessoas de esquerda. Esse tipo de comportamento é compatível com o evangelho de Jesus? Vamos ver o que vai responder Hernandes Dias Lopes. Agradeço muito aí o questionamento, querido Rogério. Isso porque nós temos aqui no nosso canal uma playlist acompanhando a produção de conteúdo de Hernandes Dias Lopes a respeito de política e religião em especial. Então, vai estar na descrição desse vídeo e você vai ver o nosso Observatório Hernandes Dias Lopes em ação. Se você gosta do tipo de conteúdo que a gente desenvolve aqui, não esqueça de curtir esse vídeo, comentar para engajar, espalhar a palavra por aí, além de olhar nesta descrição onde está a playlist, as maneiras que você pode apoiar o meu trabalho, seja pela campanha do Apoia-se, seja pela chave do Pix, porque vai que tá sobrando uma merreca por aí, seja fazendo os cursos que nós temos lá na Hotmart por apenas R$ 39,90 por mês, com mais de 30 e tantas horas de conteúdo em um link único, beleza? Mas é isso aí, porque a gente já viu o Hernandes Dias Lopes falar bastante coisa sobre a esquerda, sobre pastor de esquerda e tudo mais. Dá uma olhadinha depois na playlist que tá massa. Veja bem, Tiago, nós precisamos ter claro e não fazer confusão entre o que é certo e o que é errado, entre o que é verdade e o que é mentira, entre o que é luz e o que é trevas. Pergunta importante: fake news e pânico moral entra em qual dos dois polos, querido Hernandes Dias Lopes? Verdade ou mentira? Luz ou trevas? Certo ou errado? Só para a gente já estabelecendo aí os parâmetros, afinal nós já pegamos em texto seu e vídeo seu lá no nosso observatório fake news e também pânico moral. Não estamos afirmando com isso que exista um partido, uma linha ideológica, um espectro ideológico, esse aqui é totalmente do bem, esse aqui é totalmente do mal. Agora, nós, como cristãos, precisamos nos posicionar dentro de um alinhamento que defende os valores que nós cremos e defendemos. Por exemplo, a valorização da vida, desde o ventre. Lá vem. A liberdade de consciência e de expressão. A proibição ou não concordância, por exemplo, com a aprovação de drogas ilícitas, que são devastadoras. As lícitas devastadoras talvez seja permitido, né? Como cigarro, álcool e tal. Uma questão aí um pouco interessante da gente analisar por que há esta linha separando as listas e ilícitas. O cafezinho ao qual eu sou praticamente um adicto, a gente colocaria em qual dos dois parâmetros? A questão do incentivo das bandeiras do gênero. Ah, lá vem. Que confunde a mente das pessoas. Não. O que confunde as pessoas é o pânico moral e as explicações mal dadas que vocês, em geral, ortodoxos, mais doutrinários e tal, fazem, né? Misturando um monte de assunto, soltando fake news, como a gente já comentou aqui, que já rolou, né? Inclusive em especial, na real, sobre esse tema, que para tentar disfarçar de liberdade de expressão, deixa passar um monte de homofobia aí, né? A valorização do casamento, a valorização da vida, a valorização da ética. Então, eu acho que nós precisamos não defender partido político, nem defender pessoas como se elas fossem ícones, mas defender princípios, valores. Um cristão maduro, consciente, ele não tem voto de cabresto. Ele não é marionete, ele não é massa de manobra. E um pastor consciente, ele fica influenciando os membros? Ele fica escrevendo textos sobre marxismo cultural, ele fica insuflando as pessoas a terem medo e receio de conhecer um determinado espectro político, uma determinada teoria.
O pastor, vamos pensar não no cristão maduro que não vai deixar o voto de cabresto. Vamos pensar no pastor que tem um cargo de autoridade, que tem uma posição de poder dentro da instituição religiosa. Qual é a responsabilidade dele de ficar dando pitaco aí sobre política, ideologia e vida alheia? Ele tem capacidade de fazer a leitura e concluir o que é bom e o que não é bom, o que deve e o que não deve. Agora, nós vivemos uma sociedade polarizada. Isso é ruim. É ruim porque, na minha visão, eu amo política desde a minha criança, desde a minha infância. O político precisa ser um estadista. Ele não pode levantar muros, ele tem que construir pontes. Mas quando você fez aquele monte de defesa de princípio, aparentes princípios, que na verdade é uma agenda bem específica, de um grupo específico, de uma linha ideológica específica, que se faz passar como se fosse uma questão de autoridade da Bíblia. Aliás, eu vou deixar aqui na descrição também um outro vídeo, que é o vídeo Como os Pastores Utilizam a Bíblia para fazer passar suas ideologias. Tá? Porque aí coloca essa posição de autoridade bíblica, pastoral e não sei o que lá e faz passar suas ideologias, suas crenças e preferências, suas posições políticas como se fosse uma questão de fé. E não é. É historicamente determinado e tem aí engajamento nas lutas e nos conflitos que nós temos na nossa realidade social, que passam também por conflitos de classe, tensionamento da luta de classes dentro da dinâmica do capitalismo. Mas é mais fácil falar em polarização e fingir que é uma questão de preferências e valores, porque aí você joga na culpa do crente dele ter que seguir a linha do que o pastor está dizendo, afinal o pastor tem autoridade bíblica para decidir sobre os demais, não é? O senhor acabou de criar um monte de muro em vez de fazer ponte, e agora está exigindo que o estadista faça as pontes e não os muros, né? Só que ele vai ter que seguir a linha do crente. A linha do crente que é conta isso, conta aquilo, conta não sei o que, conta... e aí começa a colocar uma série de barreiras, que são esses valores aparentemente neutros da fé, que impedem, por exemplo, que outras pessoas exerçam, inclusive, suas vidas e direitos de cidadania. Eu não posso fazer de você meu inimigo figadal, eu preciso convencer você e conquistar você para o entendimento que eu tenho. Um político ganhou a eleição, ele tem que descer do palanque. Ele não é mais prefeito, ele não é mais governador, ele não é mais presidente do partido que o elegeu. Ele é prefeito, governador e presidente da nação inteira. A ideologia daí, a propaganda, ela foi só então para o momento eleitoral, tá, gente? Então, se você defende valores, se você defende ideias, é só para a hora eleitoral. Depois, aí você faz o jogo sem ideologias, apenas técnico e gerencial. Não existe isso, né, Hernandes? Se você gosta de política desde pequeno, deveria compreender como funciona a luta política e a disputa política. Então, nós não podemos esticar a corda, porque isso gera guerra, isso gera ódio, isso gera divisão, isso gera intriga, isso gera disputa. Isso arrebenta com a nação. Agora, pior ainda é quando os próprios cristãos começam a guerrear entre eles mesmos. E, sobretudo, com discurso de ódio. Vamos chamar o VAR aqui. Vamos chamar o VAR aqui. Você vai se dar o trabalho, gente, de entrar na playlist e acompanhar o vídeo em que é perguntado nesse programa aí por Hernandes Dias Lopes o que ele pensa sobre um pastor que é de esquerda. E ele diz, se o seu pastor tá nesse espectro político aí, vai embora, não fica com ele. Porque pode ser de direita, né, Hernandes? O que não pode ser de esquerda, cara. A gente podia jogar mais limpo e transparente, ia ser tão mais bacana. Mas essa falsa polêmica, essa falsa posição de sabedoria e de moderação é só para fazer passar a ideologia conservadora com ares de religião, com ares de valores bíblicos e divinos até. É só isso, cara. E eu acho que é feio nesse ponto. Seria legal se jogasse transparente, se jogasse limpo tá suave. Pô, eu sou comunista, sou comuna. Crente comunista, numa boa. E troca ideia com a galera desta posição transparente e limpinha. Eu acho que ia ser muito massa se começasse a tirar esse peso de autoridade bíblica, de autoridade divina, direta, como se nada tivesse a ver com a história, com o desenvolvimento das lutas entre os seres humanos que produzem as relações sociais que nós temos aí vigentes. E aí a gente, né, joga limpo, joga aberto e critica e discute de maneira mais franca. Mas quando entra o componente Deus e divino, te dá todos os poderes de separar quem é o crente de verdade e quem não é. Quem está seguindo os valores cristãos e quem não está.
fica complicado. Não, o cristão, ele é um construtor de pontes, ele é um pacificador. Ele ama, ele respeita. Se nós pudéssemos aplicar os princípios do cristianismo à política, nós teríamos uma outra realidade no Brasil e no mundo. Mas não era para criar ponte? O que você acabou de fazer foi uma defesa de uma religião específica, coordenando a vida pública, a estrutura política, o aparato de poder. Você acabou de fazer isso. E é para a inclusão de todos, de todas, de todes? Não, né, Hernandes? Você já impossibilitou o papo no começo, cara. Essas contradições que fica complicado, ela não é nem ambiguidade, é contradição explícita. E aí, com essa pose de aparente moderação e tal, isso vai passando meio batido, né? E a galera vai, pô, beleza, porque o cara é legal, o cara prega bem, o cara fala isso, fala aquilo. E aí a ideologia dos pastores e das lideranças passa numa boa, como se fosse caminho livre, leve e santo do divino. Tem que tomar, cara, tem que ser mais responsável com a posição de pastor, cara. Jogar mais limpo e transparente. Ia ser mais legal. A pergunta do Rogério foi boa. É pra demonizar a esquerda? Eu acho errado, cara. Mas toda a dinâmica que tá rolando aí passa por pautas que são defendidas, seja por progressistas, por comunistas, por uma galera mais à esquerda, até liberais de esquerda. Passa por essa agenda. Aí você faz a defesa rechaçando toda essa parada, só sobrou um canto. Só sobrou um espaço. Só sobrou um tipo de comprometimento. Ah, mas é pra ser pacificador, livre, construindo pontes. Pô, tá, você entupiu tudo de muro e depois agora quer ponte? Ponte pra ligar o quê? 2 paredes? No Brasil e no mundo. Isso não significa que eu vou ser camaleão, eu vou me adaptar ao ambiente. Não, não, não. Eu preciso ter valores definidos, graníticos, inegociáveis. Mas eu preciso me dirigir a quem se opõe a mim com respeito, com dignidade. Porque a minha ética cristã não pode ser só dentro do templo. Ela precisa estar no palco da política. Ela precisa estar no balcão do comércio. Ela precisa estar na mesa administrativa da empresa. Ela precisa estar nos meus relacionamentos pessoais e interpessoais. E na produção de conteúdo. É assim que eu entendo. Vamos cortar pro VAR e você vai seguir a playlist que está aqui na descrição do vídeo, beleza? Esse nosso observatório Hernandes Dias Lopes, ele é muito importante. É um trabalho fundamental, porque é um dos caras que mais produz conteúdo que chega em tudo quanto é gente, tudo quanto é denominação. E com a fala mansa, com o negócio, chega o quê? Chega um conteúdo muito conservador, de defesa, sim, de direita explícita, mas que se esconde por trás de moderado, que faz passar uma ideologia claramente alinhada com determinados posicionamentos políticos, partidos e mesmo interesses internacionais, mas como se fosse bíblico, como se fosse do cristianismo verdadeiro, puro e simples, a ortodoxia e tudo mais. Pô, é que os vídeos são muito curtos, mas quando ele fala, por exemplo, de determinadas características do que está acontecendo do massacre que Israel tem produzido na Palestina, pô, cara, é pura ideologia e alinhamento com o imperialismo. Só que se passa com cara de autoridade religiosa. E isso é um problemaço, cara. Isso é uma falta de responsabilidade. Porque aí eu tenho que ou pressupor que tá sem consciência, sem perceber o que tá fazendo e tá reproduzindo e atuando, ou eu tenho que considerar que se esse camarada que está fazendo isso tem consciência de sua posição, dos efeitos do que ele diz e de que o que ele está fazendo não é construir pontes, não levantar muro até umas horas e sem transparência, se ele tem consciência de tudo isso e ainda o faz, aí entra num problema mais sério ainda. Aí a gente tem que começar a considerar a possibilidade do uso instrumentalizado da religião para fazer valer determinadas ideologias e estruturas de poder. Mas é claro, caso seja o caso. Não estamos aqui necessariamente afirmando, afinal somos moderados, ponderados e muito cuidadosos com o que falamos. Trazendo a boa nova todo dia útil, minha gente, até a vitória final. Tamo juntos!